Concordo. Então vamos lá, vamos continuar com a segunda parte aí. Cerquilha, né? Ou quem é músico aí, né? Esse aqui, que nota que é essa? É dó? Dó sustenido? Não sei. C cerquilha. Sim, é dó sustenido. Lê-se aí C Sharp, né? Ou C Sharp, aportuguesado aí, né? Aportuguesado, inglesado, não sei como é que a gente fala. Mas vamos lá, tá? Ela foi criada juntamente com a arquitetura .NET, né, que é uma tecnologia que a Microsoft construiu. Ela construiu essa tecnologia do zero. E como é que ela pensou isso? A ideia do .NET, né? Vamos lá. A linguagem em C foi criada juntamente com a arquitetura .NET da Microsoft, construída do zero, sem se preocupar com compatibilidade de código legado. E a maioria das classes do framework .NET foram escritas com essa linguagem. Vários desenvolvedores participaram do projeto da criação da linguagem, mas o principal envolvido no projeto foi o engenheiro Anders, aí eu não vou pronunciar isso aqui, né, para vocês não darem risada, que além do C Sharp foi o criador do Turbo Pascal e do Delphi, tá? O nome C Sharp fez com que muitas pessoas pensassem que o cerquilha seria uma sobreposição do símbolo de adição que é utilizado no C++. Assim, a entender que poderia ser C++++, né? Teve gente que pensou que fosse isso. Mas, na verdade, o símbolo C Sharp se refere ao sinal musical de sustenido, que indica meio tom acima de uma determinada nota. Possui uma sintaxe expressiva, elegante e é totalmente orientada a objetos. Tá? É uma provocação também, né? Se fosse C+++++, seria uma provocação, né? Mas o C sustenido também é uma provocação, né? Um meio tom a mais aí, né? Um a mais do que o C++, é isso que ele quis dizer. A característica muitíssimo interessante aí do C Sharp é que ele é totalmente orientado a objetos. O Java não é. O Java tem as primitivas dela lá. Lembra que a gente viu as primitivas? O inteiro, né? O float, o booleano, são primitivas e eles não são orientados a objetos. Em C Sharp, tudo é orientado a objetos. Tudo deriva de uma classe e tudo é ou de uma classe estática ou de uma classe que foi instanciada ou deve ser instanciada. Então, é uma linguagem 100% orientado a objetos, tá? Características. A linguagem C foi influenciada por várias linguagens. A gente percebe isso na sintaxe dela, né? Como o Java e o C++. O C Sharp também. Por que tem o C++ ali? Até a linguagem C, eu diria. É porque tem aí a possibilidade de trabalhar com ponteiros em em C Sharp, tá? E é bem parecido com a linguagem aquela parte de alocação de memória lá de C. Em C Sharp parece muito também. Na verdade, ela é uma junção das principais vantagens dentre essas linguagens, melhorando suas implementações e adicionando novos recursos, fazendo a linguagem mais atrativa para desenvolvedores que queriam migrar para a plataforma .NET. O C Sharp, ele funciona em cima dessa plataforma .NET. Eu tenho falado da plataforma .NET desde várias vezes aí. Né? Mas o que é essa plataforma? Como ela funciona? A gente precisa saber aí para nós criarmos as nossas aplicações de forma inteligente. Então, a plataforma .NET, ela é com a arquitetura, a plataforma, ela é constituída desses 4 pilares aqui. E nós vamos abordar cada um desses pilares nos próximos slides. Então, a gente tem o Common Language Runtime, Common Type System, Common Language Specification e Basic Class Library. Né? Isso aqui compõe o nosso framework.NET. E quando a gente roda lá o nosso programinha em C Sharp, tudo isso aqui tem que estar funcionando e funcionando direito para que a nossa aplicação possa rodar. Tá? O primeiro aqui, CLR, Common Language Runtime. O que é isso? É um ambiente de execução das aplicações .NET.
As aplicações do .NET não são nativas do sistema operacional Windows, tá, gente? Então a gente tem aí, não é igual a linguagem C. Você compilou, você gera um ponto .exe ali, e aquele ponto .exe que você construiu ali é código nativo, tá? Você não precisa de mais nada para rodar aquilo. Você pode desinstalar o compilador, desinstalar tudo que você usou para a sua aplicação C++ ser compilada, e você vai, com aquele .exe, você consegue rodar a sua aplicação. As aplicações construídas sobre a plataforma .NET não funcionam assim. Nós precisamos do runtime funcionando, do C Sharp funcionando para que isso possa vir a acontecer. Se a gente não tiver aquilo funcionando, não roda as aplicações. O C Sharp, o C++ é muito utilizado em jogos, né? E às vezes a gente vai instalar, para o pessoal que joga, a gente vai instalar um jogo aí, e aí esse jogo pede para instalar o C++, né, Common Language Runtime, né? O que é isso, né? É para instalar, justamente para instalar a parte onde vai rodar a aplicação, tá? Então, você precisa, né? Geralmente pede para instalar o framework, .NET, C++, Common Language Runtime, né? Instala sozinho até com o seu jogo, às vezes dá pau, você tem que instalar separado. O que é isso? É justamente para que o jogo funcione, porque aquele exe que está lá, ele é um exe é um exe falsificado, né? Como assim falsificado? Não é um nativo da linguagem. Ele vai rodar sobre uma plataforma, que é a plataforma .NET. Nós podemos fazer a associação aí como se fosse a do Java. O Java não roda sobre o JVM. O Java, toda aplicação Java roda sobre a plataforma Java Virtual Machine. Esse .NET é a mesma ideia. Tá? Tem a mesma ideia. O Win32, antes de ficar uma aplicação .NET, dispara o Runtime Net. O, o Common Language Runtime cuida do gerenciamento da memória via um mecanismo de gerenciamento de memória chamado Garbage Collector. O CLR, Common Language Runtime, é o único para todas as linguagens que fazem uso do .NET. Tá? Então, olha só, desenvolvo em C Sharp, vai acabar aqui, vai rodar no mesmo ambiente. Desenvolvo em Visual Basic, vai rodar no mesmo ambiente. Desenvolvo em aquele F Sharp lá, vai rodar no mesmo ambiente, tá? Tudo roda no Common Language Runtime. O common não é de comum, né? Comum. Vamos tentar traduzir isso aqui. Às vezes não faz muito sentido traduzir, né? Runtime, a gente pode pensar que é difícil traduzir. Mas a ideia é que isso aqui é um comum, é um executador comum, né? Runtime, executador comum para todas as linguagens da Microsoft. É mais ou menos por aí a ideia do CLR. E lembrando aqui, né, do Java, né, ele também tem um garbage collector aqui, tá? Então, o CLR tem o garbage collector. Então, referências que não existem, referências que foram perdidas, né, o garbage collector detecta essas referências e elas vão sendo descartadas, né? Vai sendo descartada, eu digo, a memória vai sendo liberada. É diferente de uma aplicação em C, né? Você aloca lá 1 GB de RAM. Você perdeu a referência daquilo, meu amigo, você perdeu 1 GB de RAM. Você precisa desalocar aquele recurso. Ou então você reinicia a máquina, você faz alguma coisa dessa natureza. Então você precisa desalocar aquele recurso para você poder liberar e usar de outra maneira. Aqui não, aqui, né, de forma geral, né, se a gente não trabalhar com ponteiros aqui, as referências nulas que não existem mais, elas são detectadas pelo Garbage Collector e elas são os recursos dessas instâncias, dessas variáveis, desses objetos, elas são liberadas, o recurso é liberado. Common Type System, né? É outra parte que compõe o .NET Framework. Define os tipos suportados pela plataforma. Toda linguagem que é suportada pelo .NET, que suporta o .NET, na verdade, tem de necessariamente suportar esses tipos. Todo tipo deriva
da classe Object, porque o .NET em .NET tudo é um objeto, e, portanto, todos os tipos devem ter como raiz essa classe. Então, gente, todo tipo, até o inteiro. O inteiro, ele deriva da classe Object aqui. Realmente, C# é todo orientado a objeto. E é dessa forma que os diversos tipos nas diversas linguagens são implementados obedecendo às regras definidas aqui. Common Type System. Tá? Common Language Specification. O que isso aqui vai fazer dentro da plataforma? Define um conjunto de regras que qualquer linguagem que implemente o .NET deve seguir, a fim de que o código gerado resultante da compilação de qualquer parte do software escrita na referida linguagem seja perfeitamente entendido pelo runtime. Então, toda linguagem tem que ter essas especificações de linguagem definidas. E devem seguir fielmente, porque senão eu não consigo rodar essa aplicação no runtime. Seguir essas regras é um imperativo. Por quê? Caso contrário, um dos grandes ganhos do .NET, que é a independência da linguagem de programação e a sua interoperabilidade, fica comprometido. Base Class Library, o outro pilar aí do framework.NET. O que é esse BLC, Base Class Library? Como era de se esperar, uma plataforma que promete facilitar o desenvolvimento de sistemas. Precisa ter uma biblioteca de classes básica que alavanque a simplicidade e a rapidez no desenvolvimento de sistemas. É este o objetivo do BLC, Biblioteca de Classes Base. Oferecer ao desenvolvedor uma biblioteca consistente de componentes de software reutilizável que não apenas facilitem, mas também que acelerem o processo de desenvolvimento. Na BLC, encontramos classes que contemplam desde um novo sistema de janelas, bibliotecas de entrada e saída, gráficos, sockets, gerenciamento de memória. Esta biblioteca da classe é organizada hierarquicamente em uma estrutura conhecida como namespace. Tá, a gente vai ver isso na sequência. Ao desenvolver um componente de software reutilizável, este precisa ser estruturado em um namespace para que possa ser usado a partir de outro programa externo. A seguir, vamos mostrar a tabela com alguns dos principais namespaces que a BLC faz parte. Então, vamos lá. Alguns namespaces aí. Né? System Collections. A gente pode imaginar aqui já que essa ideia do namespace é uma ideia estendida do conceito de pacotes do Java. Só que aqui, ó, observa que por que é uma ideia estendida? Porque a gente consegue utilizar, ao desenvolver um componente de software reutilizável, isso precisa ser estruturado em um namespace, para que possa ser utilizado a partir de um outro programa externo. Então, programas externos, eu digo que funcionam com o mesmo conceito do framework.NET, né, eles podem trocar informações entre eles, podem trocar classes entre eles, podem utilizar recursos uns dos outros, né, por meio dos namespaces. Então, vamos lá para alguns desses mais comuns aqui. O System contém algumas classes de baixo nível, usadas para trabalhar com tipos primitivos, operações matemáticas e gerenciamento de memória. Isso aqui é o System. System Collection. Pensando em implementar suas próprias filas, listas encadeadas, que é fila, tá? Listas encadeadas, então tá tudo aqui dentro do System Collections. A estrutura de dados vocês estão tendo agora? Não. A disciplina de estrutura de dados? Não, ainda não. Não, é no próximo semestre, né? Eu acho que é no próximo semestre, professor. Legal. É porque é nessa disciplina que vocês vão ver essas pilhas, fila, lista encadeada, todo na disciplina de estrutura de dados, tá? Aqui, mas naquela disciplina vocês aprendem a fazer essas estruturas, tá? Você faz cada uma das estruturas. Aqui a gente só usa as estruturas, tá? Que elas já estão programadas e construídas
e estão implementadas nesses namespace aqui no System Collections. A gente tem aqui o System Data, todos esses daqui, esses namespaces aqui são utilizados para trabalhar com banco de dados, para conectar com banco, para transmitir instrução SQL, executar instrução SQL, receber os ponteiros que vêm da base de dados. Então, esses aqui são esses namespaces que trabalham com o banco de dados, tá? Microsoft Intermediate Language é a linguagem intermediária para a qual é interpretado qualquer programa .NET, independente da linguagem em que este for escrito. Essa tradução é feita para código intermediário, como Java, como a mesma coisa que o Java faz com os bytecodes, tá? Sintaticamente expresso na IL. Por sua vez, qualquer linguagem .NET compatível, na hora da compilação, gera o MIL. O que é isso? Microsoft Intermediate Language, como se fosse o bytecode do Java. E não código assembly específico da arquitetura do processador, onde a compilação do programa é efetuada. O código específico assembly é o C++ que gera, o C gera. Se eu não me engano, o Pascal gera, as linguagens derivadas do Pascal, né? O Delphi gera, linguagem específico para a arquitetura daquele processador. Agora, o nosso aqui vai rodar numa plataforma e aquilo que é compilado não é linguagem de máquina específica para aquela arquitetura, e sim algo semelhante aos bytecodes do Java, que vai rodar sobre a plataforma .NET, Microsoft.NET. Então vamos lá, né? Onde é que se encaixa todos aqueles pilares que nós conversamos nos slides anteriores? Então a gente tem a linguagem de programação, que utilizam os Base Class Library, essas Base Class Library foram construídas por meio das especificações definidas no Common Language Runtime, né? E aí, dentro dessas... Aí é que está interligado. A gente tem os tipos comuns, né? E a especificação das próprias linguagens. Como é que funciona quando eu aperto para executar, ou para compilar, ou para rodar uma aplicação de C#? Então, eu tenho aqui meu arquivo fonte, ele conversa com o compilador. Esse arquivo fonte, ele faz uso de recursos, né, resources e referências, talvez externas, ou recursos externos, arquivos externos. Tudo isso entra para o compilador. Ele vai gerar aquele código, né, Microsoft Intermediate Language, né, vai gerar um .exe ou um ADLL, é possível você criar ADLLs, então ele gera exe. Esse exe é que vai rodar aqui na plataforma .NET Framework. Exe gerado, só que esse exe é aquele do Microsoft Intermediate Language, que a gente costuma abreviar para Intermediate Language. Isso aqui vai rodar como se fosse no JVM aqui, só que aí é o .NET Framework. Tá? Aí que tem o Garbage Collector, tem todas as coisas necessárias para que aquela aplicação, né, consiga funcionar. E quem vai fazer comunicação direta com o sistema operacional é o .NET Framework. Tá? É ele que faz. Não é a sua aplicação direta aqui. No caso do C, no caso do C++, no caso do Delphi, a gente não tem essa camada intermediária aqui. É a sua aplicação .exe comunicando direto com o sistema operacional. Tá? Mais algumas características aí do nosso C#. Simplicidade, é uma linguagem muito simples, é uma linguagem tão poderosa quanto C++ e tão simples quanto o Visual Basic. Não sei se alguém já teve o prazer de trabalhar e programar usando o Visual Basic, né? Eu fico imaginando como é que deve ser gringo para trabalhar com aquilo, né? Porque parece que é português estruturado. Né? Parece aquela coisa que a gente viu lá na disciplina de lógica para programação. Não tem ponto e vírgula, não tem, é muito de boaça programar em VB. Parece que realmente parece a linguagem de uma pessoa comum, né? Como se fosse o português estruturado.
É completamente orientada a objetos, né? Já bati bastante nessa tecla aqui. É fortemente tipada e tudo é um objeto. Tudo deriva da classe System.Object. É uma linguagem extremamente flexível. Se o desenvolvedor precisar de usar ponteiros, você pode criar áreas específicas e marcar essas áreas como unsafe. O que significa quando você marca uma área como unsafe? É que o programador é o cara que vai gerenciar aquela memória naquele ponto. Então, o garbage collector não vai funcionar ali naquele ponto. E aí você, como programador, tem que liberar ou alocar a memória para uso. Vocês chegaram a ver ponteiros, né? Acho que viram em programação 1, né? Aquela coisa de ponteiros e alocar, e ponteiro mais, e endereço. Viram? Olha só, o pessoal tá dormindo aí, hein? Então, professor, ponteiro a gente viu, só que, assim, foi uma parada bem básica, sabe? Uhum. Não foi nada muito aprofundado, não. Então, não ficou muito claro. É, o ponteiro é aquilo mesmo. É um endereço de memória. Aquele endereço de memória está apontando para uma posição e você faz manipulação direta com endereços, né? Então, o conceito é aquele mesmo. Talvez a aplicabilidade que vocês não tenham observado. Quando você trabalha com ponteiros, como você está trabalhando diretamente com, olha lá, você até marca, aqui no caso do C Sharp, você marca aqueles trechos de código como unsafe, né? E aí você, programadora, que tá ali direto com a memória do sistema. Então, você tem as vantagens e desvantagens com relação a isso. Vantagem que funciona muito mais rápido, a velocidade disso é impressionante. E desvantagem é que se você fizer caca ali, você tem os chamados vazamentos de memória, né? O que é isso? Está alocando memória e de tempos em tempos você não desaloca aquelas memórias e aqueles ponteiros ficam perdidos ali. E aí acaba que um momento você acaba usando toda a memória disponível do sistema, né? Que é o chamado memory leak, vazamento de memória. Então, basicamente é isso. Muito hardware trabalha com ponteiros de memória. Então, tem algumas câmeras aí, super câmeras, que você conecta direto no computador, que tem umas bibliotecas que ela te dá um endereço de ponteiro, e nesse ponteiro, né, um ponteiro aí, na verdade, é um array, né? É uma posição do lado do outro. Só que você não consegue acessar, e você acessa ele é, movendo o ponteiro sequencialmente, né? E tem câmeras aí, por exemplo, que te dão um ponteiro e esse ponteiro é a tua imagem. E aí você consegue fazer manipulação com essa imagem numa velocidade imensa. Então, você está trabalhando diretamente com a memória ali. Tá. C Sharp do mundo. Eu estou um pouquinho desatualizado aqui nessa imagem, né? O Python está um pouquinho na frente aí, mas não muito. Mas o C Sharp é uma das linguagens mais utilizadas do mundo aí. O Java e o C, eles ficam brigando aí todo ano para ver quem que é a mais utilizada. Não, o Java, não, faz tempo então. Faz tempo. Tô falando bobeira. O Java eu acho que eu peguei esses aqui foi em 2006, 2016, 2017, esse dado aqui. Então nessa época aí, o Java estava em primeiro. Mas eu acho que nesse link aqui, você pode abrir esse link que ele vai estar atualizado. Eles atualizam isso aqui com frequência, tá? Então, olha só, no curso de vocês aí, Java, C, C++, C Sharp, né? As 4 linguagens mais utilizadas no mundo, vocês tiveram acesso aí. Terão acesso ao PHP e ao JavaScript também, né? Que aí é para um outro universo, um universo de programação para web. Opa, isso aqui é onde? Tá, isso aqui é uma outra fonte, essa aqui é 2016 mesmo, né? 2016 e 2017, é isso? Não entendi o que eu fiz aqui. 2016, 2017? Não entendi. Mas enfim. Outra fonte aqui, né, de outro lugar, né? 2017, tendo Java aqui, Python, C++. Professor, Diga. o C tá em primeiro, depois Java, Python e C++. Aí vem C Sharp. Caramba. Então a gente teve aí uma reviravolta aí. É, o C passou.
Legal. Você pegou nessa fonte aqui mesmo? Peguei, entrei nesse, Show de nesse bola. link aí mesmo. Show de bola. Isso aqui, se eu não me engano, são as linguagens que estão presentes no GitHub, tá? Se eu não me engano. Essa estatística aqui é do GitHub. Ah, em 2007 o Java estava lá na frente, Python, a gente tem o C Sharp aqui também no páreo. A gente tem o C Sharp como é a principal linguagem de programação da Microsoft, né? A que tem maior visibilidade, a que é mais utilizada da Microsoft. Namespace. O grande problema que surge com sistemas grandes é a organização de todas as suas classes. Tá? Para evitar que o sistema fique caótico, podemos agrupar as classes por características comuns, dar nomes para cada um desses grupos. Agruparíamos um conjunto de classes em um espaço em comum e daremos um nome a eles. Por exemplo, esse nome aí, tá? Este espaço definido, por exemplo, é chamado de namespace. O namespace é aquela mesma ideia do package, né, dos pacotes do Java, tá? Só que o namespace ele não está associado diretamente a uma pasta, assim. No Java é diretamente uma pasta. Dentro daquela pasta tem que estar lá as suas classes. Gente, vamos começar aqui, né? A gente precisa conhecer um pouquinho da linguagem, da estrutura da linguagem antes de a gente começar, né? Então, isso aqui é um programa, uma classe em C Sharp. Essa classe, ela é simplória aí, e ela está trabalhando com console ainda, tá? Então, a gente define lá na using system, a gente tem que usar para conseguir trabalhar com as coisas fundamentais da classe. Namespace, olá mundo. Toda classe tem que estar vinculada a um namespace. Então, é a ideia de pacotes, tá? Você vai agrupar por namespaces as classes que tenham características semelhantes. Class hello, né? Nome da minha classe. Não sei aí, mas se vocês utilizaram o NetBeans nas nossas aulas passadas, né? O NetBeans não, como é que é o nome? É o NetBeans, não é o Eclipse. NetBeans. A organização aqui das chaves é diferente, né? Aqui a Microsoft ela organiza chaves dessa maneira aqui. Então a gente está acostumado a colocar aqui direto, né? Trabalhando em Java. Aqui no C Sharp ele trabalha dessa maneira. Então, classe olá, mesmas regras lá do Java, né? As classes devem começar com letras maiúsculas. A gente segue esse mesmo princípio. E aqui é como se fosse o nosso main, o método que executa primeiro. Static void main. E aí eu coloco console.writeLine. Estou escrevendo na tela, no console. Console.writeLine, press any key para sair. Né? Pressione qualquer tecla para sair. Aí eu estou lendo uma tecla aqui no meu console. É só um olá mundo mesmo do C Sharp, tá? Bom, em C Sharp, cadê o meu botão aqui, gente? Perdi o meu botão. F5, pronto. Em C Sharp, nós vamos trabalhar com aquele conceito de projetos. Então, toda vez que a gente vai construir um programa, a gente vai criar um projeto e esse projeto ficaria responsável para a execução para a organização das classes, dos arquivos que compõem todo aquele sistema. Então, a gente trabalha com a ideia de projetos. Criar um novo projeto. Esse slide aqui, se eu não me engano, ele está para o Visual Studio 2016. O 19 eu já vi que é um pouquinho diferente, mas não é nada extraordinário. Tá? Vocês vão conseguir lá, com certeza, desvendar os caminhos lá necessários para criar o projeto. Essa parte é igual, tá? Você vai lá no menu arquivo, novo projeto. Beleza. Aí, o que é que você vai fazer? Essa interface aqui é um pouquinho diferente lá. Ela é um pouquinho mais organizada. Você vai procurar
né? Nesse exemplo aqui é o nosso primeiro exemplo. Hoje a gente vai trabalhar ainda com console, mas nas próximas aulas é só com a parte visual. Tá? C Sharp, e aí console application. Tá? Esse aqui é o nosso primeiro passo aqui. Você vai dar o nome para para tua classe principal, aí você vai dar um nome para sua solução, para o seu projeto aqui como um todo. Dá OK, aí escolhe a pasta que você quer organizar lá o teu projeto, OK, ele vai criar para você o projeto em C Sharp. Tipos. Tipos na linguagem do C Sharp. A gente tem duas formas aí. Value types, contém diretamente o valor, não pode ser nulo. E reference type, contém uma referência para o valor, para um objeto, pode ser nulo. Vamos lá. Tipo, valor. Inteiro, enumerações, estruturas. Aquele struct a gente consegue criar uma estrutura aqui também no C Sharp. Tipo de referência. Classe, interfaces, vetores e os delegados. Delegados a gente vai ver mais para frente o que significa. Enumerações são constantes fortemente tipadas. Elas são estáticas, ou seja, não é possível nem preciso acessar seus valores instanciando um objeto utilizando a palavra reservada new. O acesso é feito a partir do nome da classe em que está contido e em seguida o nome do enumerador. Olha só o que eu estou fazendo aqui, meus queridos. Enum cor 2 byte. E eu defini as minhas cores aqui. Vermelho é 1, verde é 2, o azul é 3, o preto é 4. E olha só. Byte valor, né? Cor ponto azul. Né? Converti para byte aí. E o que eu fiz na sequência? Escrevi a cor correspondente ali. Né? Só que na hora da codificação, fica muito mais clean o código. Fica muito mais clean, eu digo no sentido de você bater o olho e entender o que está acontecendo. Cor ponto azul. É muito melhor do que usar o número 3. Cor 3. Cor 4. Cor 1. É muito mais difícil para você entender até o código. Usar o cor ponto azul é ok, né? Muito fácil de entender, cor ponto azul. Essa é a ideia das enumerações. Tipos pré-definidos. Referenciados. Objective string com sinal. S-byte, short, int, long. Sem sinal, byte. Esse Uzinho é de unsigned, tá? Sem sinal. Unsigned short. É um short sem sinal, é um inteiro sem sinal, um long sem sinal. Caracteres. Ponto flutuante a gente tem float, double e decimal. Lógico, né? Verdadeiro ou falso. Tipos são apelidos para os tipos do .NET. Então, olha só, tudo é um objeto, meu queridão, em C Sharp. Então, declarei o int ali, mas o que é o int? É um apelido para a classe system.int32, tá? Para o tipo lá definido na classe. Então, tudo deriva de uma classe em C Sharp, tá? Isso aqui é só um alias, só um apelido. Eu poderia declarar uma variável, né? System32x é igual a 2, ponto e vírgula. É a mesma coisa que colocar int x igual a 2. Eu vou parar aqui essa aula, que falta só 2 minutinhos, e a gente começa ela de novo aí, na sequência, tá, meus queridos? Nem sei quanto tempo nós temos ainda. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos uns 20 minutos ainda. Então, vou parar aqui e a gente volta na sequência, tá? Então, eu só vou dar um